Construir casa para vender, será que vale a pena? Olá, tudo bem? Você está no canal Gerência de Obras, eu sou o engenheiro Hélio Alberto. Nós vamos falar hoje sobre a questão construir casa para vender. Será que vale a pena? Será que compensa? Será que o retorno justifica? Será que o risco compensa o trabalho? Será que o retorno é tão bom assim? Bom, se você está aí querendo fazer a sua primeira casa para vender, já pesquisou, já achou o melhor lugar, já sabe quais são os valores em que as casas são vendidas nessa região, já tem uma ideia de custo, e aí agora começam aquelas dúvidas, né? Será que vale a pena? Será que o retorno compensa? Será que consigo vender bem? Várias podem ser as dúvidas que surgem nesse momento. Mas saber analisar a viabilidade do projeto é uma das questões mais importantes. Analisar bem os prováveis custos, analisar o preço de venda, analisar se o retorno justifica o risco e visualizar de forma ampla as questões financeiras do projeto. Esta é a proposta dessa série de vídeos aqui, provavelmente 4 vídeos que eu quero trazer para vocês aqui que acompanham o canal Gerência de Obras. Então, nós vamos analisar a viabilidade do projeto ou de um projeto de uma casa de alto padrão e também analisar a viabilidade da construção de uma casa no formato de casa geminada, padrão baixo de construção, todos os dois aqui em Goiânia, né? E posteriormente nós vamos analisar juntos aqui a viabilidade financeira do projeto. Então, nós vamos fazer para os dois projetos uma primeira análise ali dos custos, do valor de venda, de tudo isso que é envolvido, além do custo direto da questão da obra, além dos impostos que você tem que pagar, da corretagem. Então, a gente vai fazer uma análise bem minuciosa dos dois projetos e depois avaliar essa questão do retorno financeiro. Para você que é investidor, também saber ver uma forma talvez diferente do que você faça para analisar as possibilidades de investimento em um projeto ou outro, tá bom? Então, nós vamos lá para a tela do computador agora. Eu vou abrir a planilha que eu uso para fazer esse tipo de análise e vou te mostrar aqui quais os dados considerados, tá ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu estou aqui com a minha planilha aberta, né? E é a análise de viabilidade de uma casa de alto padrão em condomínio fechado aqui em Goiânia. Para você obter esses dados aqui, são dados reais, né? Baseados, por exemplo, em um site de imobiliária, aqui como o Zap, que você pode vir aqui e tem vários anúncios de casa e você pode selecionar aqui, por exemplo, por um condomínio, como foi o caso que eu fiz, né? Então você vai ter a área de construção, você vai ter o valor e você vai ter uma composição básica aí. Então, dessa forma, nós trouxemos aqui, fizemos uma mesma pesquisa lá para saber a questão do custo do terreno, né? Então, primeiramente, um terreno nesse condomínio, na faixa aí de 454 metros quadrados, ele custa atualmente R$570 mil. Então, a primeira questão muito importante que você precisa saber considerar é que se você tem o custo do terreno, você vai ter mais custos acessórios. Então, por exemplo, para fazer a transmissão da propriedade do terreno que você compra de outra pessoa para você, você vai ter que pagar aqui o imposto de transmissão de imóveis, né? No nosso caso aqui de Goiânia,
chamado de ITBI, e é de 2,5%. Então, se o terreno é 570 mil, você já vai ter uma despesa de 14.250 pagando para a prefeitura. Você vai ter que fazer a escritura e registro desse imóvel. Então, se você cotar aí no cartório de registro de imóveis, você vai ter um custo aí de 5.396. E com certeza vai ter aí uma série de outras despesas de certidões, autenticações, para fazer essa regularização. Isso aqui é um valor estimativo, né, R$ 200. Então, o custo da aquisição do seu terreno de 570 mil, no final será 589.846. O que você precisa considerar nas questões relativas ao custo de obra? Lembrando que nessa fase são custos preliminares em que você tem que buscar uma forma de fazer uma estimativa segura. Como eu já apresentei em vários vídeos aqui do canal, uma alternativa boa para se fazer a estimativa de custo de obra é utilizar o CUB, que é o custo unitário básico, o custo que é fornecido pelos Sinduscons em todos os estados do Brasil. Então aqui, a nossa construção, a partir daquela pesquisa ali, é uma construção é uma casa de 230 metros quadrados. Olha aqui está sobrado, mas na verdade depois eu acabei pegando o preço de uma casa diferente. Não é um sobrado, é uma casa térrea. 4 quartos com piscina, tudo bem? Então ela tem 230 metros quadrados. O preço do CUB, o custo básico, um padrão alto aqui em Goiânia em agosto de 2021, que é o último que nós temos, é R$ 2.351,44 o custo por metro quadrado. Então você vai multiplicar pela sua área, vai chegar aqui no custo da construção de R$ 540.831, custo básico aqui, né? Olha, não é só isso. Se você já assistiu o vídeo lá, os vídeos que eu falo sobre o CUB, eu já expliquei várias vezes que tem alguns custos lá que não são considerados, tipo fundações especiais, projetos, custos indiretos da obra, e que você precisa fazer essa consideração. Então aqui nesse caso, os projetos, nós vamos colocar eles aqui contratados a uma base de R$ 50 o metro quadrado. Então multiplicando pela área, você vai ter mais um custo de R$ 11.500 aqui. Você vai ter custos com muros, com portões, com talvez muros de arrimo, dependendo se o terreno for mais ou menos inclinado, né? Então isso eu fiz mais uma estimativa aqui da ordem de 5% do valor aqui, já calculado pelo CUB. Então você vai ter mais um custo de R$ 27.000 nesse projeto. O CUB, ele não considera a administração da obra, então logicamente você vai precisar de engenheiro numa casa desse padrão, você vai precisar de engenheiro, de encarregado, de mestre de obra, talvez até contratar uma construtora, e essa aqui é uma consideração que eu estou fazendo, contratando uma construtora. Então você vai ter uma taxa que aqui nós chamamos de BDI, que é conhecida como BDI no meio dos profissionais que trabalham com construção civil, né? Que é bonificações de despesas indiretas. Então ela tem, além do lucro da construtora, algumas despesas necessárias para a execução da obra, que são despesas indiretas, não ficam ali agregadas na obra. Então essa taxa aqui está de 30% sobre o nosso valor de obra, mais R$ 162.000. Observe que isso aqui é uma particularidade de uma casa de alto padrão. Você vai ver que quando a gente conversar sobre a casa de baixo padrão, uma casa mais simples lá, você vai ver que esses números aqui eles são diferentes. Essas taxas, às vezes, dependendo da modalidade de construção, ela pode até não existir, tá bom? Então, o custo total da obra, 741 mil, somando aí o CUB, somando projetos, somando custos complementares e mais essa administração da obra. Além disso, você vai ter feito aqui, você comprou o seu terreno, você executou a sua obra. No momento da regularização, você vai ter algumas outras despesas. Por exemplo, se você
não tem recolhimentos para o INSS na sua obra, isso ocorre normalmente quando não se contrata uma construtora ou uma empresa e você recolhe o INSS na matrícula da obra. Normalmente as construtoras fazem isso, né? Quando você contrata um mestre de obra, um empreiteiro, muitas das vezes você acaba não fazendo isso. Se você não fizer isso, no momento de tirar o seu habite, de fazer a regularização final da obra, até para poder averbar o cartório, você vai precisar pagar as despesas do INSS. Você vai precisar comparecer na Receita Federal ou contratar um profissional, um contador, um despachante que faça isso, e lá você vai calcular esse valor complementar. Em uma outra oportunidade eu vou apresentar como é feito esse cálculo de forma detalhada, tá? Então, eu considerei aqui que você está com uma construtora, então você não vai ter esse custo. Eles já vão ter feito essa regularização dentro dos próprios pagamentos. Todo pedreiro que estiver lá, todo servente, ele vai escrever na sua matrícula de obra e já vai fazer o recolhimento. Então, você não vai ter esse custo aqui. Certidão de quitação. Aqui em Goiânia, para você pedir o habite, você tem que solicitar uma certidão de quitação do ISS. E, nesse momento, você apresenta ali todas as suas notas fiscais da compra de materiais e de serviço. E eles vão verificar se o ISS ficou regular. Na maioria das vezes, se você fez esse processo aí de forma cuidadosa, não tem custo. Então, não está considerado nenhum custo aqui. Pode ter, se você não tem essa documentação aí redondinha. E a própria taxa do habites, que você vai pagar aí, no nosso caso aqui, é em torno de R$650. E mais, você também vai pagar a averbação da obra no cartório. Uma casa para ser vendida, ela tem que estar totalmente legalizada, então precisa averbar na matrícula da obra, lá você precisa ir lá no cartório e apresentar toda a documentação para averbar, tá bom? Esse aqui também foi calculado em pesquisa junto aos cartórios, né? R$1.618. Então você vai ter essas taxas de regularização aqui no nosso caso de R$2.268, que pode ser maior se não forem observadas essas duas questões aqui que nós conversamos já, ok? Bom, comprou o lote, fez a casa, regularizou e chegou o momento da venda. No momento da venda, você vai ter mais despesas, obviamente. Então, nosso preço de venda, lá considerado aqui, nós ainda não falamos dele, né? Mas com base nessa pesquisa aqui que eu fiz aqui nesses sites de imobiliária, nós temos aí um custo para essas obras, para esse padrão, da ordem de R$7.000, o preço de venda para essas casas de condomínio de alto padrão aqui em Goiânia. R$7.000 por cada metro quadrado de área construída. Então, pegando com a nossa área, que foi definida aqui de 230 metros quadrados, né, nosso preço de venda vai ser R$1.610.000. Você provavelmente vai contar com o apoio de uma imobiliária, de um corretor para fazer essa venda. E você vai, com isso, pagar em torno de 5% sobre esse valor de venda, né? Então você vai ter mais uma despesa aí de R$80.500. Olha, principalmente para esse tipo de construção aqui, vale a pena, né, ter um corretor. Não é fácil de vender uma casa desse padrão, né? As imobiliárias têm todas uma expertise aí no caso, e além disso, eles captam muitos clientes, né? Então, eventualmente, aí você pode conseguir uma negociação até enquanto está fazendo a sua obra. É uma possibilidade, né? Além disso, sobre o valor de venda, você obviamente vai pagar imposto para o leão, vai pagar imposto de renda. E eu estou considerando aqui que você fez esse negócio como uma pessoa física. Como pessoa física, você vai pagar 15% sobre o lucro obtido na operação. Então, calculando lá o valor de venda menos o custo de aquisição do terreno, menos os custos de obra,
aplicamos aqui 15%, você vai ter mais uma despesa de R$41 mil. Se você tiver uma empresa para fazer essas operações, esse número é diferente. Pode ser maior ou menor, depende do caso aí, o valor, mas o cálculo é feito de forma diferente. O cálculo para a pessoa jurídica ele é feito sobre o valor total da operação. Então é uma taxa, o valor em si da taxa é menor, né? Mas ele incide sobre todo o valor da construção. Então às vezes pode ser maior aqui, tá? Ok, comprou o terreno, fez a casa, chegou o momento da venda. Quando vai vender? Bom, aí vem a questão. Vamos analisar os resultados. Essa é a primeira avaliação de viabilidade que a gente faz. Então você tem aqui uma receita esperada, que é o valor de venda aqui que nós chegamos, né, 1.610.000. E você vai ter os custos diretos envolvidos só pelo fato de fazer a venda, que nós calculamos aqui R$122 mil, 279. Então, sua receita líquida descontada desse valor vai ser de 1.487.000. Quando você desse valor tirar o valor da construção e do terreno, que somados do valor do terreno, com todas aquelas despesas que nós vimos, né? O valor da construção, daquela forma que nós vimos também, e mais os valores de regularização, eles somaram aqui R$1.333.736. Quando você tirar isso do valor da receita líquida, você vai ter aqui um lucro de R$153.983, que te dá uma margem de lucro de 11% na operação. Se você calcular isso aqui como taxa de lucratividade, você tem 1,12, né? A cada R$1 gasto, você está recebendo aí R$1,12. Então, esse aqui é o resultado para esse panorama. Lógico que você pode aí ter custo de obra menor ou maior, conseguir vender por mais ou por menos. Então tem uma série de fatores que podem fazer esse valor variar. Você pode fazer uma casa maior, agregar mais benfeitorias a essa casa e com isso agregar mais valores, né? Nós usamos aqui R$7 mil o metro quadrado, mas naquela pesquisa ali eu já encontrei R$7.500 o metro quadrado, como encontrei R$6.500 o metro quadrado também, ou 6.000 ou até mais. Então depende desse trabalho de otimização do seu projeto. Nessas condições, a margem de lucro é de 11,5% e o resultado líquido de R$153 mil. Para fazer uma análise financeira mais apurada, daí nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos considerar um cenário de venda dessa construção. Então nós temos aqui alguns dados. Nós vamos considerar aqui que nós compramos aqui o terreno em uma data, nós vamos fazer a construção em 6 meses e nós temos um cenário de venda. Esses dados nós vamos fazer uma análise financeira detalhada, e aí para o vídeo não ficar tão longo, nós vamos fazer isso num segundo vídeo. Então o que eu queria mostrar para vocês num primeiro momento é isso aqui, qual é o resultado esperado com todas essas considerações que você precisa fazer antes de começar aí o seu projeto. Você precisa estar consciente dos custos e dos resultados, tá ok? Então esse é o nosso primeiro vídeo dessa série, construir casas para vender, será que vale a pena? Tá ok? Até a próxima, forte abraço.